Olá, estamos iniciando o programa Teorema pela UX TV, parceira do canal Futura. A nossa proposta é sempre trazer uma questão importante do momento para ser debatida por professores e estudantes da Universidade de Caxias do Sul. E vamos à pergunta que vai nortear o nosso programa de hoje. O número de brasileiros com acesso ao ensino superior vem crescendo constantemente. Segundo o IBGE, de 2000 até 2010, o percentual de pessoas com graduação no país aumentou 109,83%. Muitas dessas pessoas graduadas, porém, encontram um mercado de trabalho cada vez mais competitivo, que exige mais qualificação. Nesse momento, surgem as dúvidas sobre o que fazer. Quando procurar uma especialização? Quais caminhos devem ser percorridos em busca de uma inserção rápida e rentável no mercado de trabalho? Reunindo todas essas questões, o Teorema de hoje pergunta: acabei a graduação, e agora? Para nos ajudar a responder a questão, temos a presença do pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Universidade de Caxias do Sul, professor Queixe. Também contamos com a professora de psicologia, a professora Silvana Marcon, e com a acadêmica Camila Mello, que está concluindo o seu curso de Publicidade e Propaganda. Professores, Camila, acabei a graduação. E aí? Vocês ouvem essas perguntas nos corredores, nas salas de aula? Quem está lhe perguntando, professor Queixe, para entrar para uma pós-graduação? Como é que funciona isso? Esta pergunta é comum. Eu acho que não há nenhum estudante que, ao concluir uma graduação, não se questione sobre e agora o que eu vou fazer. Não apenas que caminho seguir, em termos de atividade, mas também, principalmente, qual é a qualificação que eu devo buscar além dessa que eu estou concluindo. Então, eu vejo aí, se fala em competitividade, né, cada vez maior do mercado. Na realidade, há duas competitividades. Uma dos candidatos em relação às vagas existentes. E a outra é a competição do conhecimento que eu tenho com aquele que está vindo agora. Eu vou ter que acelerar para poder dar conta, buscar, me atualizar, me aperfeiçoar, né? Então, não dá para parar, porque senão a pessoa fica para trás. Eu acho que acho que é uma questão essa que todo estudante se coloca e que exige uma análise para ele aproveitar as oportunidades que estão aí. Professora Silvana, que pergunta danada, né? Eu acho que ela fica atormentando a pessoa durante toda a vida, quem sabe. Mas nesse momento específico, né? Depois a gente vai chegar na Camila, que está concluindo o curso. Concluindo o curso, e agora? O que eu faço? Eu tenho duas coisas que o acadêmico precisa imediatamente fazer. Uma delas é conhecer um pouco do mercado de trabalho, né? Que mercado é esse que está por aí se apresentando nesse momento, né? E que condições eu tenho para enfrentar a concorrência, né, neste mercado. Então, conhecer um pouco o que lá fora estão exigindo desses profissionais do curso que eu escolhi e fazer uma autoanálise. O que eu gosto mais daquilo que eu aprendi? Qual a habilidade que eu desenvolvi melhor? Quais as habilidades que eu desenvolvi melhor? E também acho que é muito importante, hoje, nós na área da psicologia, na parte de seleção, temos olhado muito isso, porque somos cobrados também pelas organizações, na questão comportamental. Porque a gente sabe que só um diploma, ele não garante, né, um local no mercado de trabalho. Quer dizer, o diploma garante que eu passei por um determinado nível de escolaridade. Mas como que eu, como profissional, lido com esses conhecimentos? Que características eu tenho? Que habilidades sociais eu tenho, né? Então, são esses dois aspectos. Conhecer um pouco o mercado e fazer uma autoanálise, um autoconhecimento também, né, nessa graduação. O que eu aprendi, o que eu posso oferecer. A gente sabe que nos diferentes cursos existem várias partes do curso, várias áreas do curso que a gente às vezes se identifica mais ou não. Então, isso é muito importante. Não é indicado que alguém vai procurar trabalhar numa área que nunca gostou. Que não é feliz, como a gente diz, que não é feliz com isso, né? Quer dizer, fez a graduação, passou naquelas disciplinas porque tinha que fazer e agora vai se candidatar para um mercado de trabalho, para uma ocupação que exija aquilo que eu nunca gostei. Então, o aluno, o graduado agora, ele precisa ter um pouco mais de
clareza dessas questões, né? O que eu posso oferecer, o que o mercado está exigindo, né? E eu acho que tem muitas questões importantes assim que a gente precisa manter. Por exemplo, a rede de contato com os colegas, porque nessa network, né, que a gente fala, né, quantas informações a gente fica sabendo daqui a pouco de vagas que tem por aí, de oportunidades, né, que se eu perder esse contato, eu não vou ficar sabendo. Na universidade, por exemplo, os próprios professores, né, eu seguidamente me telefono, me pergunto, tem algum aluno para indicar para nós que esteja se formando? Então, manter essa rede de contatos também com os professores, não abandonar a universidade. E, claro, depois tem a questão de continuar estudando, enfim, mas acho que a gente vai falar daqui a pouco, né? Perfeito. Camila, você se sente nesse ponto, se perguntando e, de certa forma, já respondendo? Seus colegas também estão nesse clima? A primeira questão, na verdade, eu acho que é justamente a gente sente a falta, né? Primeiro, a falta de algo para fazer à noite, né? Mas muitos eu vejo que já se encaminharam, tem muita gente no mercado de trabalho, né? Tem muita gente que já começou o estágio antes, então, quando se forma, já tem uma posição, né? E eu vejo, assim, muitos se dando um tempo, e aí, para daqui um semestre ou dois, continuar com uma pós-graduação, com um mestrado. Alguns já estão acompanhando, né? Não querem perder o pique. Eu tô nesse grupo que está se dando um tempo e aproveitando o momento do trabalho em si, onde eu já estou aproveitando as oportunidades. Fazendo o que a professora Silvana dizia, conhecer melhor o mercado. Exatamente, conhecer melhor o mercado. No meu caso, eu estou com a agência onde eu trabalho, ela está passando por uma mudança de postura, então está muito bacana porque a gente está acompanhando isso junto e está sendo importante para a gente se colocar e se conhecer dentro daquele ambiente novo, né? Então, é bem interessante isso e a gente vê que as experiências que se vive no ambiente de trabalho elas são fundamentais para a gente decidir que rumo tomar a partir de agora também. Professor Queixa, um tempo atrás, né, a gente tinha alguém fazendo doutorado ou mestrado com a idade um pouco mais, não vou dizer avançada, né, mas alguns anos a mais, um pouco mais de experiência acumulada. Hoje está mais comum, né, o pessoal sair da graduação e de imediato já ir para o mestrado, doutorado, depois o doutorado. É muito mais comum, né? Geralmente os candidatos hoje a cursos de mestrado e doutorado são os recém-formados. É um número bem maior do que aqueles que já têm uma certa idade e uma certa experiência até profissional. E eu acho que é uma tendência essa de dar continuidade aos ciclos formativos. E mesmo porque, assim, num curso de graduação, não se completa toda a formação que se exige para o exercício de uma profissão. Se dá todo o conhecimento básico necessário para ele depois dar continuidade na formação ao longo da vida. E geralmente se trabalha na graduação mais os saberes, os conhecimentos. Agora, tem a questão das competências, das habilidades, né? Então, dependendo da área, o graduado, ele tem, como colocou a professora Silvana, avaliar o que o mercado está exigindo. É uma área em que há necessidade de domínio de habilidades, de competências, quais? Se eu não desenvolvi ainda, onde eu vou desenvolver essas habilidades? Muitas vezes as próprias empresas proporcionam, né, essa capacitação dentro da empresa. Então, verificar se o mercado está oferecendo, não está, e procurar mesmo as universidades. Geralmente, a carreira de seguir adiante, principalmente com especializações, por lato sensu, MBAs, mestrados e doutorados, é uma alternativa bastante promissora, porque ela aprofunda o conhecimento e algumas das habilidades e competências fundamentais para uma determinada carreira são desenvolvidas, porque se trabalha muito com o desenvolvimento do conhecimento de tecnologias. Então, isso auxilia muito depois na questão de uma carreira profissional. Professora Silvana, gostaria de complementar?
Pois é, eu acho que é bem importante, vou pegar o exemplo da Camila, que ela ainda não se decidiu o que vai fazer, né, em termos de se vai fazer uma pós ou não, né, tu disseste que vai esperar um pouco. Neste momento, existem muitos cursos de extensão, às vezes específico, que contribuem, bom, deixa eu conhecer um pouco mais dessa questão, quem sabe eu vou gostar disso, vou desenvolver um pouco mais minhas competências, né? Então, acho que essa é uma oportunidade que o graduado ele deveria aproveitar. Claro, procurando as universidades. A universidade hoje, de repente, não tem nada assim tão, vamos pensar na UX, né? Gratuito ainda, mas existem algumas possibilidades que facilitam. Então, o aluno precisa ter esse contato com a universidade, seja a UX ou seja outra, enfim, porque não é perder ali esse vínculo desse porque ambiente. Porque é ali que se produz o conhecimento das áreas específicas e, normalmente, uma profissão tem por trás muito conhecimento que está sendo ainda, né, em fase de transformação, enfim, como tu disseram no início, né? Hoje a gente se forma, mas continuam novos conhecimentos vindo por aí. E nós precisamos estar atentos a isso, precisamos buscar se atualizar. Seja um curso de extensão, seja uma especialização. Agora, buscar este conhecimento também. Será que eu tenho habilidades para um mestrado, para um doutorado? Porque a gente encontra, às vezes, alguns alunos na graduação que dizem, eu gostaria de fazer mestrado. E a gente pergunta, mas por quê? Para me conhecer um pouco mais. Mas um mestrado ele vai habilitar uma pessoa, principalmente mais na área de pesquisa, da docência. Será que é isso mesmo que você quer? Então, o graduado precisa buscar esses conhecimentos, né? O que vai me oferecer um mestrado? O que vai me oferecer um doutorado? Uma pós-graduação, um curso de extensão? Então, é uma busca que esse graduado tem que fazer. E, claro, o ideal seria, né, que todo aluno, quando ele inicia a sua graduação, que ele já fique atento, que oportunidades existem como estagiários. Nós estamos vivendo num momento, hoje, dos estágios não curriculares, né? Tem muita vaga de estágio, por tudo que é, em todas as áreas. Então, o aluno aproveitar isso. Claro, quem trabalha e estuda tem um pouco mais de dificuldade, mas existem estágios que a carga horária é menor. Certamente. Então, vale este investimento, né, para chegar no final da graduação, né, Camila, e ter mais clareza, com toda a experiência que eu tive, né, eu vou conseguir me colocar E hoje, melhor, para né? complementar, depois podemos voltar, os intercâmbios, né, inclusive internacionais, facilitados, o que é muito importante. Na edição de hoje, nós temos a pergunta, terminei a graduação e agora? E daí, o que vamos fazer? Para nos ajudar a responder, nós temos a presença do pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da UX, professor José Carlos Queixe, da professora de psicologia Silvana Marcon e da acadêmica de publicidade e propaganda que está concluindo seu curso, a Camila Mello. Camila, já conversamos bastante, né? Diante disso, como tu te situa? Tu diz que vai olhar o mercado, mas há alguma angústia nisso? Tu percebe assim, poxa, o curso foi bom, me dá uma base, mas eu sinto que não posso parar, eu tenho que continuar estudando. Está por aí a questão? Acredito que sim. Na verdade, nunca a gente deve parar de estudar, essa é a minha percepção. Como já a professora comentou aqui, o mercado, né, muda a todo momento, a gente tem que estar se atualizando sempre. E sobre os cursos de extensão, que ela também comentou, eu acho que ele tem uma função muito importante, porque nós temos coisas que são efêmeras, que elas passam, elas vêm, você precisa adquirir aquela competência, mas daqui a pouco ela muda. Muda a tecnologia, por exemplo. Muda a tecnologia e aí você tem que aperfeiçoar de novo. Então, os cursos de extensão, eles têm essa função importante. Hoje a gente tem internet também, né, essa pecinha que nos auxilia muito. Então, praticamente, tem muita gente que acaba estudando muita coisa em casa. A gente tem muita coisa boa na internet. A gente tem certificados que a gente consegue. Então, assim, o que eu vejo hoje, eu estou tranquila até. Eu estou tranquila, assim, de saber o caminho que eu devo seguir. Porque eu tenho uma relação importante com o meu trabalho, que eu gosto muito, né? E as competências que eu venho buscando tem muito a ver com o que eu estou desenvolvendo ali dentro, com que o mercado está me exigindo, né? Então, você está situada. A questão da pós-graduação, ela vem para complementar alguma formação um pouco mais aprofundada, realmente,
de uma coisa que não vai mudar em pouco tempo, né? Ela vem para te trazer aquele conhecimento, te dar uma base para te seguir em frente com outras coisas, mas as extensões, as coisas pontuais nunca vão deixar de estar assim, tem sempre que estar se atualizando mesmo. Professora Silvana, pegando essa postura da Camila, de estar de pé sozinha, uma certa autonomia, a capacidade de gerenciar a própria carreira, enfim, acho que é muito bacana isso. É evidente que é um trabalho que a universidade, todos os estudos, a família, enfim, contribui para isso, para que a pessoa consiga ser, digamos assim, gerir-se na sua busca, na sua construção de carreira. Planejamento de carreira, né? Porque na realidade a nossa vida é uma carreira, né? E a graduação faz parte de uma etapa, né? Mas acho que é muito importante a gente só lembrar antes de continuar a questão da família também, não cobrar tanto, né? Porque às vezes o aluno ele se forma e tem muita cobrança do ambiente familiar. E agora, como é que tu se formou e não conseguiu emprego ainda? Então acho que é bem importante ficar atento a ajudar esta pessoa nesse processo de busca de conhecimento. E essa questão que a Camila coloca da internet hoje é um instrumento que a gente tem, que ele é fundamental nessa questão da carreira. Agora, claro, tem que ter muita disciplina, porque na internet é muito fácil de você se dispersar, porque tu clica num link, dá uma coisa, daqui a pouco tu já está num outro assunto. Então, é a questão da autodisciplina, o que eu estou buscando neste lugar. Né? E sempre se encontra, principalmente nas áreas, na tecnologia, principalmente, né? Tem muita coisa nova. Existem muitos cursos online também de universidades renomadas no mundo inteiro. Então, acho que é bem importante. Uma outra questão que a gente não comentou ainda, mas que eu acho que é bem importante, que ajuda o graduado a se posicionar ou, enfim, apresentar talvez um diferencial, é a questão dos idiomas. Em algumas áreas do conhecimento, hoje, o idioma ele vai fazer a diferença. Não que vá ser exigido todo dia que ele fale em inglês, mas daqui a pouco ele vai ter acesso a documentos, ele vai precisar ler, e isso vai colocar ele na frente de quem não tem este conhecimento. Então, acho que são questões que também se conseguem pela internet. Hoje se fazem cursos bem importantes. Muita coisa, né? Professor Queish, temos também o mestrado profissional, a gente não fala muito em acadêmico, sim, profissional, se eu pudesse fazer essa distinção, mas dizer que o nosso país precisa muito que a gente forme pesquisadores, que a gente avance. Me parece que essas instabilidades que a gente vive, ciclos, e às vezes cada vez mais rápidos também, em nossa economia, na verdade, também precisaríamos uma solidez maior nesse campo da formação, da educação. Os mestrados acadêmicos e o doutorado, né, eles estão voltados mais para a formação de pesquisadores, que geralmente seguem carreiras ou acadêmicas, ou a própria pesquisa feita nas organizações, nas empresas, que isso é comum nos países mais, né, do hemisfério norte, os países desenvolvidos, com empresas contratarem doutores, pesquisadores, para gerir e desenvolver pesquisa nas suas organizações. Enquanto que o mestrado profissional, ele se volta para a aplicação mais imediata daquele conhecimento que está sendo desenvolvido. Tanto assim que as dissertações do mestrado profissional são diferentes das dissertações dos mestrados acadêmicos. Se busca construir uma solução para um problema prático, para aplicar aquela solução imediatamente. Então, ele aprende a construir soluções para problemas que estão presentes numa determinada área aplicada de conhecimento, né? E cada vez mais as áreas estão exigindo mestrados profissionais. Porque não vai trabalhar com aquelas competências e habilidades voltadas mais para a academia, vamos dizer assim, né? Ou para o conhecimento científico, mas usar o conhecimento científico para aplicá-lo nas soluções práticas, né? E eu vejo aí um grande diferencial. Nós aqui na UX também estamos crescendo mais agora proporcionalmente nos mestrados profissionais e a demanda se torna maior. Só que o mercado ainda não se antenou para o mercado profissional. Não que ele seja um mestrado de qualidade inferior, não é isso. São diferenças existentes nas finalidades. O suporte teórico é o mesmo em termos de fundamentação científica,
só que o objetivo dele de aplicação, o foco, é diferenciado. Então, o profissional ele é uma oportunidade ímpar para qualificar numa área que exige uma especialização mais aprofundada para uma profissão imediata, né? Eu acho que o que a Silvana destacou também, os cursos EAD, a formação EAD, a nível internacional. Daí a necessidade do domínio de línguas. Há cursos gratuitos, há cursos pagos, mas a acessibilidade hoje é muito grande e fácil para uma qualificação, como colocou a Camila, né? A nossa graduanda aí. Graduanda ainda, né? Tá bom, Camila. Já está tudo pronto, só falta a colação de grau. Colação de grau, né? Mas, como ela destacou, a necessidade de continuamente buscar essas alternativas que existem aí. E outra coisa, a graduação está se voltando hoje bem mais para preparar o aluno, não tanto com aquelas informações que ele vai aplicar aqui, mas com essa capacitação para ele buscar continuamente e ter autonomia na sua formação. Por isso que o perfil dos projetos pedagógicos nas universidades está se modificando. E às vezes o aluno não entende, porque o professor não está me ensinando esse conteúdo. Não, ele está te ensinando a tu procederes a ter hábitos de como desenvolver esse conteúdo, como buscar esse conteúdo, até como construir. No mestrado e doutorado, como construir conhecimento, né? Na graduação, como buscar, como acessar, sem depender do professor que esteja aí permanentemente te repassando quase isso aí, né? Professora Silvana, para sua última intervenção, para irmos fechando o nosso programa. Eu acho que o professor Queijo estava colocando, essa questão, o curso superior é um curso que tu faz e a própria universidade, quando planeja seus projetos, está pensando em alguém que vai transformar a sociedade no futuro, não pode ser um conhecimento só do presente, né? Então, oportunizar a capacidade para que o aluno fique atento ao que vem por aí, que ele seja um ser pensante, um ser crítico, e onde ele for trabalhar como profissional, que ele continue sendo pensante, crítico e busque sempre novos conhecimentos, né? Mas, enfim, como última contribuição, o que eu gostaria assim, de deixar bastante claro, né, para os nossos graduados, né, que fiquem atentos às suas capacidades, aos seus conhecimentos, o que eu sei, o que eu posso oferecer para esse mercado, onde é que eu posso me sair melhor, ficar atento e procurar se descobrir cada vez mais e aperfeiçoar aquilo que ele consegue, que ele acha que ele gosta mais. Sim. Ou que ele tem mais facilidade. Então, autoconhecimento, buscar isso. A gente nas organizações é chamado para fazer avaliação de potencial dos trabalhadores, para verificar qual é o potencial dele, aonde ele pode ser investido que vai dar um melhor retorno. Então, fica a dica aí. Obrigado, pessoal. Camila, para encerrar, você está encerrando um ciclo, terminando um curso, o que você diria para quem está lá na metade do curso ou iniciando? O que você diria? Corre. Vai fazer alguma coisa na área, estágio voluntário, alguma coisa que vá contribuir para te clarear, para saber qual caminho você quer seguir. Ok. Obrigado, Camila. Obrigado, professora Silvana, professor Queijo, pelas contribuições que deram. O Teorema de hoje termina por aqui. Nós voltamos na próxima edição com outro assunto para o debate. Até lá.